Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar sobre produtização de APIs. Gostaria de agradecer a presença de cada um. E o objetivo nosso hoje aqui é falar sobre produtização de APIs, né? As vantagens para o negócio, quais são os dois pilares, né? Que representam os desafios de produtização de API. E comigo aqui está o fera Gustavo Bunger. Fala aí, É, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bruno. bom dia. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Vamos falar Vamos disso lá, aqui. pessoal. Qual que será a nossa agenda aqui, né? A gente vai começar falando um pouco sobre os pilares de APIs como produto, né? O que que ela é, quais são as suas principais vantagens. Vai ser um modelo aí de bate-papo, né? O Gustavo vai trazer um pouco da sua experiência também. Os dois pilares, eles representam aí fator humano, que é o primeiro grande desafio quando estamos falando de produtização de APIs, e a governança, né? Muito se fala sobre construção de APIs, API first, tudo é muito simples na questão técnica, mas na hora de a gente tratar APIs como produto, é aí que surgem as dúvidas, né? E aí a gente vai tocar nesses assuntos e trazer alguns insights aí para vocês, tá? Quais são os benefícios para o negócio e no finalzinho a gente abre espaço aí para a gente responder a perguntas, tá ok? Vamos lá. Então, nesse primeiro ponto, né? Quando a gente fala muito sobre API como produto, e o que significa isso, né? Significa você tratar as APIs como as estrelas do show, de fato, né? Elas são as APIs, quando a gente fala de produtização, significa a gente dar o mesmo foco, né? Ter o mesmo cuidado e estratégia de qualquer produto importante que a gente estaria desenvolvendo, né? Isso significa entender a necessidade do usuário para que a gente possa projetar APIs incríveis, oferecer um suporte impecável, melhorar constantemente essas APIs, e para isso a gente precisa definir processos de melhoria, como que isso vai funcionar, com base em feedback do usuário, principalmente, né? E o objetivo é fazer com que essas APIs elas brilhem, né? De forma que elas possam impulsionar o negócio. E isso aí a gente está falando de preparar APIs, não enxergá-la somente como um quesito técnico, como um artefato técnico, mas como um produto, de fato. E isso envolve o envolvimento de muitas pessoas, né? Do pessoal de marketing de produto, do pessoal de arquitetura, o pessoal que conhece o negócio e uma série de outros processos que têm que ser definidos. Fala aí É, um pouquinho. Bruno, então, esse é um ponto curioso, né? Quando a gente pega a história da integração, né? Quando a gente fala do Enterprise Integration, né? Application Integration, o famoso EAI. Você Uhum. pega o histórico disso e aí você vê que lá nos primórdios, você não tinha comunicação, quando você tinha lá a era dos mainframes, lá, você não tinha comunicação entre as máquinas ainda, era uma coisa muito incipiente ainda. Depois isso foi evoluindo, você começou com a computação mais distribuída, e aí você começou a ter a rede nesse circuito. Da rede foi para a internet, aí você começou a ter ali matrizes e filiais, então você começou a ter mais sistemas. E ao longo do caminho, conforme foram mudando, né, começou a surgir barramento, finalmente vieram as APIs, e aí você passou a ter não só a própria empresa ali dentro fazendo a sua integração, como integrando-se com outras empresas. E é aí que realmente a API explode, né? Então, hoje, quando a gente vê iniciativas aí, principalmente no mundo telecom, né, do Open Gate API, das Open APIs, você ter padronizações entre essas APIs, é justamente porque agora você está no mundo de empresas se comunicando. E, claro, quando você tem serviços entre empresas, você começa a transformar isso num produto para ser monetizado. Então, a empresa passa a oferecer serviços, né? E como que ela oferece serviços para outras empresas? Criando uma camada de API, que podem ser consumidas, né, chamadas por outras empresas, e usando tecnologias para você poder controlar isso, controlando quem acessa, o quanto acessa, o quanto você vai faturar em cima disso. Então, não há mais como ver a API somente como uma integração ali estrita ao mundo da empresa, né? A API hoje é a porta, né? É como você expõe os seus serviços para o mercado. Então, por isso que a gente fala muito como qualquer outro produto que uma empresa gera. E aí, quando você pensa em produto, você tem que pensar, cara, qual é a roupagem que eu vou dar, como é que as pessoas vão consumir.
o que vai trazer de vantagem, o que vai trazer de benefício. Acho que é muito em cima disso que a gente está falando aqui, né? Legal, Gustavo. A gente fala muito sobre as vantagens, né? A gente fala assim, quando a gente começa a olhar para a API como produto, a empresa ela é de uma certa forma beneficiada, só pelo fato dela começar a produtizar as suas APIs. E quais são, na sua visão, as principais vantagens, né? Os habilitadores, o que que ela habilita quando a gente começa a trabalhar dessa forma, né? Primeiro, assim, você consegue hoje, você tem muito valor agregado, né? Quando você pensa em serviços que as empresas oferecem, elas têm as suas linhas de produtos e serviços normais, mas elas podem agregar coisas a esses produtos. Então, você consegue gerar ali, que a gente chama de linha de receita. Então, você gera novas formas de você obter receitas pela integração de serviços. Então, algumas empresas, as próprias empresas de telecomunicações e de outros tipos, elas, além do serviço de voz, dados, serviços tradicionais, elas podem fazer acordos, né, contratos com outras empresas para te dar serviços adicionais. Né, um serviço de manutenção vinculado com o seu pacote, uma assinatura, já é muito comum, né, a assinatura de um Netflix da vida lá, de um streaming qualquer, junto com a tua assinatura. Então, você começa a montar um bloco cheio de opções, um cardápio cheio de opções e gerar outras formas de você ter receita em cima disso, né? Tem um outro ponto que quando você transforma num produto, e aí você tem equipes, e aí você começa a pensar aquilo numa estratégia, você começa a ganhar tração, você começa a ganhar velocidade. Principalmente quando você tem ferramenta, quando você tem uma tecnologia associada, então você começa a ganhar muito mais agilidade na hora de desenvolver isso, porque você já vai determinar alguns padrões, já vai determinar alguns serviços que vão ser reutilizados. Então, na hora de você oferecer um serviço, você já tem ali, cara, quais são as opções que eu tenho para oferecer um serviço com essas características? Já tem um menu para você conseguir trabalhar em cima disso, né? E a própria monetização que a gente acabou de falar. Quando você pega um serviço que é seu interno, trabalha ele internamente, entende ele como um produto, você começa a desenvolver nele características para que ele se torne ali mais um elemento de receita para aquela companhia. E aí a gente entra naquele tema de API Economy, né? Então, a Perfeito. economia das APIs, o que as empresas oferecem em termos de serviços e competição desses mercados também, algumas empresas oferecendo serviços semelhantes, mas com estratégias de preço diferentes, estratégias de assinatura de serviços diferentes. Então, você tem esses benefícios, né, quando você trabalha isso como um produto. E aí você colocou o Bezos aí, né? Tem a história do e-mail, né? Esse foi um cara visionário aí, né? Então tem a história do e-mail que ele mandou lá internamente, né? Conta um pouquinho sobre essa história. Isso é interessante, né? A gente fala que em 2002, o Bez já tinha essa visão de produtização de APIs, né? E, em síntese, né, ele mandou um e-mail para a Amazon, a gente até já falou nisso em outras ocasiões, aí em outros webinars, a gente sempre fala desse ponto, porque ele é muito, é, ele representa muito do que se tornou hoje o universo das APIs, né? Então, o que consiste? Ele mandou um e-mail para toda a Amazon, ordenando, né, que a partir daquele momento, todos os recursos desenvolvidos pelos times de TI eles teriam que ser projetados para ser expostos, né, e consumidos externamente, né? Então, esses serviços já deveriam estar prontos para fazer parte da economia de APIs. Isso ajudou a impulsionar a criação de novas linhas de receita dentro da Amazon, que naquela época prioritariamente era uma livraria online, né? E a gente viu aí o crescimento exponencial do negócio. Qual que é o principal insight quando a gente fala desse meio do Bezos, né? E essa visão dele lá. O fato de a gente trabalhar, de olhar para a API como um produto, ela está mais atrelada a uma mentalidade de que cada produto ela tem que ser entregue como uma mercadoria consumível, né? Então, por isso que a gente frisou ali no comecinho
que não é simplesmente construir um artefato para integrar sistemas. A gente sabe que tem todo o desafio, né, toda uma estratégia para a gente, e as vantagens de você fazer integração via APIs. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar no site da Eng, que está lá o webinar, né, que a gente fez falando especificamente sobre as vantagens de integração usando APIs, né, o que isso ajuda no dia a dia do negócio ali. Mas nesse caso de hoje aqui, é olhar para o produto como, de fato, como uma mercadoria consumível, né? E beleza, a gente falando desse ponto aqui, né? A gente sabe que tecnicamente muitas empresas já não têm dificuldade em criar APIs, né? Então a gente pega, né, muitos clientes, muitos casos que a gente ajuda as empresas e a gente quando vai conversar com um time técnico, a gente já percebe que o termo, né, o assunto API para ele já é algo muito bem resolvido. Qual que é o problema seguinte da adoção em escala de APIs? Aí a gente entra num ponto de governança, né, e organização, exposição dessas APIs em catálogos. Né? É o próximo passo depois que você já venceu aquela primeira fase de entender o design, o ciclo de vida das APIs. Né? Então, nós temos dois grandes desafios que a gente vai trazer hoje aqui, né, que é o fator humano, né, a importância antes de você começar. Né? Tem até um case muito interessante de um banco dos Emirados Árabes, né, que é um dos grandes bancos do mundo aí, muito fortes, né, que eles fizeram todo um movimento de migrar das suas arquiteturas monolitos, né, para microserviços e abordar a API como produto foi extremamente importante para que eles pudessem sair da posição que eles estavam, né, atrás dos concorrentes e se tornarem pioneiros ali e um banco que oferecesse serviço digital muito forte, né? Então, o primeiro desafio foi o fator humano. Então, precisou de um alinhamento organizacional, né, garantir o patrocínio, né, da alta gestão, da importância de tratar APIs como produtos para garantir o sucesso da jornada. E o segundo desafio são os critérios, né, a governança. Como que eu escolho quais APIs que eu devo começar a trabalhar? Quais são os domínios de negócio que eu vou dar ênfase? Depois disso, políticas de segurança, controle de acesso, o próprio mecanismo de monetização, entre outras coisas, ciclo de vida de API, deploy, aposentadoria, como que a gente garante isso, né, dentro de uma grande empresa, principalmente, e como que isso pode ser resolvido. É disso que a gente vai falar aqui. Então, nesse primeiro ponto do fator humano, garantir a comunicação, né? Eu entendo que você também, já sei, né, que você também já passou por desafios assim, e sabe o quanto é difícil numa grande organização você garantir que as pessoas estejam na mesma página, vamos dizer assim, quando a gente fala da importância das APIs. Segundo ponto aqui é prontidão organizacional, né? Que é identificar os pontos de gap na sua equipe. Aí você vai saber onde você vai ter que contratar pessoas, né? E onde que você vai ter que investir na sua equipe para que ela ganhe skills e fiquem preparadas para trabalhar com APIs como produto. E, por fim, você definir evangelistas, porque isso é um trabalho contínuo. Uma vez que você definiu a sua estratégia de governança, né, e os processos do ciclo de vida de API, você precisa de um evangelista para fazer com que esse trabalho fique contínuo, né? E isso a mudança de cultura, ela exige repetição, né? Você levar aquele discurso e estar próximo tanto dos desenvolvedores que consomem as APIs, quanto da área de negócio, a área de marketing que demanda novos desenvolvimentos para a área de API, né? Você Acho que vê você pode que aí a trazer um pouco dessa tecnologia... experiência. Exatamente, assim, tanto o fator humano quanto a governança são aspectos que não são tecnológicos, né? São aspectos que Uhum. são da interação, da cultura organizacional. Então, antes até da gente chegar na plataforma tecnológica, e a importância dela é justamente porque esse trabalho inicial não é fácil, você precisa discutir alguns temas como os que a gente está colocando aqui. Então, não adianta, se as pessoas não conhecerem as APIs e, principalmente, quais são os domínios, né, quais são os assuntos que aquela organização lida, ela Uhum. não vai conseguir transformar isso numa API. Então, existe, por exemplo, uma abordagem que é orientada a domínios, que a gente fala que é o domain driven, né? Então, é Uhum. você entender o que a empresa tem de capacidades. Pô, é uma seguradora,
é uma companhia de aviação, é uma companhia de energia elétrica. Cada uma dessas organizações tem capacidades diferentes que ela tem e produtos e serviços diferentes. Então, primeiro é entender isso. Ao entender isso, catalogar, aí você passa por esses fatores aqui. Como as pessoas vão conhecer isso? Como é que os colaboradores vão estar prontos para discutir essas capacidades, mas não mais só para interna, né? De uma forma que seja realmente um produto dali para frente, porque é totalmente diferente a forma de enxergar aquela capacidade. E a mudança de cultura, né? Muitas empresas, a própria Engineering tem uma experiência grande nisso, em estabelecer COIs, né? Estabelecer os centros de excelência, né? Estabelecer grupos naquelas empresas para discutir esses temas de integração e aí tomar medidas, estabelecer padrões, mas de uma forma coletiva. Então, você tem ali uma reunião, uma periodicidade de reunião, e debate aquele assunto ao longo do mês para poder chegar a uma definição. Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de forma, né, de fluir a informação é que garante que esse fator humano aqui está sendo bem sucedido. Perfeito. Indo para o próximo pilar, né? Quando a gente fala de governança, a gente entende, né, que uma vez definido, uma vez resolvida essa questão das pessoas, né, do fator humano, a gente parte para a prática, para atacar o problema propriamente dito. Então, nesse processo de construção da API como um produto, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter como preocupação é colocar as coisas dentro dos seus devidos lugares. Então, assim, como você bem citou, né? Tomar a abordagem DDD, por exemplo, e definir o escopo e propósito das APIs. Quais que são as APIs dentro daquele universo que a empresa já tem? Quais são as que trarão mais relevância, né, para o negócio no momento que elas estiverem produtizadas? Então, isso trata de um processo de identificação de domínio, saber quais serviços são mais importantes, definir e limitar o escopo dessas APIs, né, dependendo do público para o qual eu vou expor essas APIs. Então, é muito importante que eu tenha essa capacidade, né, de falar assim, olha, nesse catálogo, no Dev Portal interno, eu vou ter as funcionalidades full porque o público é o meu público interno. Quando eu vou expor aquele domínio, aquelas APIs para um parceiro, eu também preciso de um escopo um pouco mais limitado, né? E a mesma coisa se eu for monetizar essa APIs para um público em geral. Eu tenho que pensar muito bem é, que tipo de serviço que eu estou oferecendo naquela API, como que eu vou monetizar, quanto que custa, né? Tudo isso são critérios importantes. Questão de segurança e conformidade, né? Então a gente já tem que tomar mão, por exemplo, de soluções que nos permitam viabilizar essa segurança sem que eu precise despender de tempo de pessoas técnicas para fazer isso. A própria solução tem que me trazer esse tipo de endereçamento, né? A padronização, né, que é onde eu vou aplicar os padrões e definir responsabilidades de cada camada. Então, o que é da API vai ficar na API, o que é na camada de integração vai ficar na integração, e saber separar bem isso. E, por fim, definir os padrões e processos e botar a esteira para funcionar ali, né? O ciclo de vida, de fato, para começar a rodar. E aí vem o trabalho do pessoal que é o evangelista de APIs. Quando a gente fala aí de governança, Bruno, assim, não tem jeito, né? Até eu vi que tem alguns amigos aqui meus de Minas também, assim, eles falam muito que o que não é medido não é sabido, né? É isso. Então, quando você fala em governança, a partir do momento que você expõe as suas APIs, você tem uma série de fatores que você precisa controlar, que você precisa gerenciar, ou seja, que você precisa governar. Você pensa, por exemplo, de cara na questão da segurança. Como é que as outras empresas ou como é que as pessoas vão acessar suas APIs? Você tem que ter ali alguma forma de autenticação, você tem que ter autorização, algumas coisas vão ser consumidas, outras não. E isso também influencia na monetização que você vai fazer, porque você pode oferecer ali um conjunto de serviços, mas dependendo do plano que você oferta, né, a empresa pode consumir mais ou menos serviço. Então, você precisa ter segurança e autorização nisso, né? Outro Perfeito. ponto também é a questão de vazão. Quer dizer, o quanto
a sua API e os seus serviços vão ser consumidos? Porque se você Exato. deixar isso sem nenhum controle, você pode ter até um ataque, você pode ter um denial of service, você pode ter Exato. uma situação onde você não vai mais conseguir, você vai ter uma indisponibilidade, você vai degradar o serviço. Uhum. Então, vazão, segurança, padronização, quer dizer, como é que você documenta, como é que você deixa disponível para quem quer consumir o teu produto em forma de API, as informações, o manual de instruções, né? A gente fala no Techniquez lá o Swagger. Como é que Exato. você disponibiliza as informações dessas APIs para que sejam consumidas? As empresas têm que entender como consomem o teu serviço. Então, governança é muito sobre isso, e o ciclo de vida. Quer dizer, você lança a API numa versão, e aí você vai tendo melhorias no seu serviço, vai agregando mais coisas ali, e você tem que ir versionando, lançando, fazendo novos releases. Você vai lançando novas versões da API. Como é que você gerencia isso internamente? Quer dizer, você tem ali as suas equipes de desenvolvimento trabalhando numa versão, tem uma versão que já foi publicada, em que momento você vai fazer o deploy, ou seja, você vai tirar a versão que está no ar e colocar a que você acabou de desenvolver e testar. Então, tudo isso é a governança. E aí, por isso que a gente frisa que essas características são características é, é, de processo, de interação humana, e aí você precisa ter uma plataforma para poder te suportar nisso, porque é muita atividade para fazer, é muita coisa para você vivenciar. Né? Perfeito. Falando um pouco dos benefícios, né, que a gente já sabe que quando eu coloco foco nessas preocupações, né, primeiro definir lá, resolver o fator humano, resolver tudo isso que você falou sobre a governança, acho que vale a gente falar um pouco dos benefícios de se adotar boas práticas no desenvolvimento de API, né? Bora, vamos falar. É assim, de fato, o que a gente vê, assim, a engineering, ela fez uma verdadeira fundação aí, né? Tem uma fundação hoje Uhum, sobre arquitetura de serviços, né? E aí a gente tem algumas boas práticas que nós desenvolvemos e que são práticas que a gente também tenta evangelizar, né? Dar conhecimento sobre essas práticas. Então, algumas coisas como, aqui são 8 tópicos, né? Por exemplo, o uso do padrão de back-end for front-end. Aqui a gente entra um pouco no Techniquez, mas imagina o seguinte, você tem vários canais. Você tem lá um call center, você tem um atendimento via chatbot, você tem um atendimento telefônico. Cada canal desses é uma experiência. E uhum, aí, quando esse canal vai consumir o seu serviço, você tem características diferentes. E aí, muitas vezes, quando o pessoal desenvolve API e microserviço, eles não pensam nessa experiência do canal. Eles fazem só uma ligação direta. Se for uhum. call center, se for via app, se for via sinal de fumaça, eu uso sempre aquela mesma interface. E isso é ruim, porque aí eu não consigo personalizar essa experiência e desacoplar. Reuso. Não adianta. Muitas vezes você vai criando, em muitas empresas é comum, até por desconhecimento das equipes, mudança nas equipes, que as pessoas não conheçam quais as APIs que elas têm. Você não tem um Perfeito. catálogo ali bem definido do que você tem. E aí, muitas vezes, criam-se novas APIs. E aí, com isso, você não faz o reuso. Então, você precisa primeiro, antes de criar qualquer API, qualquer produto, você precisa analisar o que você já tem. E aí você garantir como é que vai ser esse reuso. Simplificação das camadas. Existem arquiteturas que eu costumo chamar de arquitetura lasanha. Isso Você aí. coloca ali vários níveis, você vem dos canais, aí você passa numa solução ali intermediária de gateway, aí você chama N sistemas embaixo, que chamam outros, até você chegar realmente na prestação do serviço. Então a gente tem que eliminar essa lasanha, diminuir É essas isso. camadas de interação. Taxonomia. O que é esse palavrão, né? É você... Lembra lá que eu falei dos domínios, né? Você precisa organizar as suas APIs em função do que o seu negócio tem de capacidade. Se você tem capacidade X, Y, Z, você tem que organizar as APIs que você constrói em cima dessas capacidades X, Y, Z. E não ficar criando um monte de categorias e se perdendo, né? Tem ali um índice enorme de APIs sobre vários tipos de assunto. Então, você precisa adequar, categorizar as suas APIs, tem que organizar isso.
Você também tem o uso do CQRS, então, tanto do Fast Data quanto do CQRS. Fast Data é uma tecnologia para você trabalhar muito com dados em memória, dados em banco, mas em memória, né? Então, você ter acesso rápido a alguns tipos de dados. Imagina que você está ali numa situação de vendas e você precisa definir uma oferta. Então, você faz ali um trabalho para você conseguir ter maior velocidade da disponibilização desses dados. E o CQRS é quando você separa as coisas. Você normalmente nos serviços, você tem serviço que consome, né, que consulta, tem serviço que executa alguma ação. O ideal é que você separe isso, para você não ter concorrência. Quando você tem comando de execução junto com comando de consulta, você está engarrafando aquele meio de comunicação. Perfeito. Paradigma de desenvolvimento. Caramba, o que é isso? Use a linguagem de programação com as melhores características que elas têm. Não é porque o Python está na moda, não é porque o Java está na moda, não é porque o React está na moda, não é porque o R está na... Use a linguagem de programação de acordo com o que você precisa entregar. E muitas vezes nas empresas não é feita essa análise. As pessoas continuam ali programando em Java, em alguma Isso aí. linguagem que estão acostumadas a isso, a cultura se formou. Mas aí você tem linguagem, por exemplo, como o Golang, tem uma série de benefícios e que aí as pessoas não querem, não conhecem ou não procuram utilizar. Então, pense na linguagem de programação como uma forma de você ter novas habilidades, de você ter vantagem. Perfeito. Diminuição da quantidade de APIs, quando você sabe as APIs que você tem. Quando você faz reuso delas, porque você sabe o que você tem, e quando você diminui as camadas, a lasanha, você começa a diminuir a quantidade de APIs. Você não pode ter lá 1.500 APIs. Você tem que ter um conjunto muito menor disso e que vai dar conta do que a empresa está trabalhando. E tratamento de erros, né? Eu trabalhei em operação 12 anos. Na hora de você fazer um troubleshooting, na hora de você acionar o nosso especialista para poder ter um suporte ali no 24/7 na madrugada, você precisa ter um tratamento de erros qualificado. Não adianta você dar uma mensagem genérica lá para o cara, um erro 404 e acabou. Você tem que ir adiante, porque isso agiliza a sua retomada do serviço. Se você tem uma degradação, se você tem uma indisponibilidade, quanto mais informação você dá na hora do erro, mais rápido esse serviço vai ser restabelecido. Então, essas são algumas características, né? São algumas boas práticas que a gente pode citar aí para desenvolver essas APIs e serviços. Legal. Diante de tudo isso que a gente falou, é interessante que fala-se muito hoje sobre plataformas para gerenciamento de APIs, né? E um dos grandes receios das grandes corporações, principalmente, é ela criar esse ecossistema, resolver esses problemas, né, endereçar isso por meio de uma solução, só que essa solução gera um lock-in, né? Gera um lock-in com eles. O que que isso significa? Que ele começa a imputar essas regras, essas políticas na solução, e se por algum motivo ela precisar mudar, até para evoluir, né, e trocar versão, enfim, ou partir para uma outra estratégia, uma outra tecnologia de gestão, enfim, isso gera um lock-in e o custo para ela fazer essa migração se torna tão alto que inviabiliza. Isso é um desastre, porque vai inviabilizar todo o processo de inovação da empresa, né? Então, uma das coisas que nós fizemos aqui com o produto Du, né, e a gente bate muito nessa tecla, é a preocupação em não gerar lock-in. A Engineering, antes dela ser uma product house, ela é uma consultoria. E a gente está no dia a dia com o cliente ali e conhecemos muito bem as problemáticas resultantes dessa abordagem, desse lock-in. Então, nós construímos uma solução pensando principalmente nessa questão do lock-in, né? Deixar o cliente livre para que ele possa definir as suas políticas e o que gera de output dentro da solução é o que você citou lá, né? O OpenAPI são artefatos de padrões de mercado, né? Manifesto ali, a documentação da API, o manifesto do gateway, e na camada de integração a mesma coisa. Você, no momento que você constrói um fluxo, o output desse fluxo é um código de uma linguagem, né? Que você vai rodar aquilo dentro do seu cluster, dentro do seu ambiente, e você não está preso. O runtime não é da ferramenta, da solução.
a nova geração de API Design e API Managers, assim como para a construção de fluxos de integração, elas são alicerçadas em cima dessas características, né? No vendor lock-in, elas têm que se preocupar com o menor TCO, né? Em reduzir o custo de propriedade daquela solução, porque se ela também faz parte de uma arquitetura muito antiga, a gente tem um alto consumo de recursos computacionais e isso encarece, principalmente hoje em dia, que a gente sabe que a cloud ela é uma grande habilitadora da transformação digital, né? Todo mundo hoje praticamente faz uso da cloud, mas um ponto muito importante é você pensar na eficiência do que você está construindo para que você consuma os recursos de fato que precisam ser usados, nada além disso, né? E eu gostaria de fazer uma ponte aqui, né? Trazer como que isso é endereçado, né? A gente fala muito de conceito e o que é boa prática, mas eu gostaria de mostrar um pouco na prática como que a gente endereça e como é que uma empresa pode tratar esses pontos dentro de uma solução de API e integração, né? Vamos falar um pouquinho, vamos meter a mão na massa aí, Bruno, e aí, assim, vamos tentar ver já, por exemplo, essa questão de organizar times, né? Como é que a gente trabalha isso, por exemplo, numa plataforma, numa ferramenta? Como é que a gente trabalha isso no Duo? Você consegue puxar aí? Consigo, vou puxar, vou dar um new share aqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela aí, Aqui já já super. está aí? Show de bola, Essa é a pessoal. telinha aí do Duo. Essa é a telinha do Du. Estou logado já, né? Acabei de logar na ferramenta. E quando a gente fala, pessoal, do processo, né? Definiu aquele fator humano, né? Alinhamento organizacional, prontidão, definiu, garantimos, né? Que a empresa está alinhada nesse propósito das APIs, definimos os evangelistas, o centro de excelência, como você falou, então ela já se preparou para iniciar o trabalho, né? O que é a boa prática? Que a gente não, né? Empresas maduras, né? Que entendem bem qual o problema que ela quer resolver e qual objetivo ela quer alcançar, com certeza ela vai pensar nesse passo antes, né? Então, esse alinhamento organizacional. Feito isso, como que a gente começa a trabalhar usando uma solução de API Design Manager, sendo que essa solução ela atue como um habilitador para que você alcance o seu objetivo, né? Uma vez logado no Du, né, como que a gente projetou e desenvolveu todo o mecanismo, né, de ciclo de vida de APIs aqui dentro do Du. De fato, a gente construiu um produto para ser um habilitador, né? Na prática, quando você imagina que você acabou de adquirir o produto, né? E você vai fazer as suas primeiras configurações. Você acabou de logar, você vai cair numa tela, não vai ter nenhuma API criada aqui, né? Você vai cair nessa telinha de design de APIs. E o primeiro ponto, como a gente falou de definir bem, né, domínios, onde que você faz isso na prática aqui dentro? É muito simples. Você tem configurações de organização, onde eu posso criar uma ou mais organizações aqui, e a configuração de workspaces, que são os meus times. Então, isso já faz parte da estratégia de governança, né? Imagina que eu vou separar os meus times por linha de negócio. Por exemplo, um atendendo o CRM, né, outro atendendo logística, enfim, Aqueles e eu vou domínios lá que a gente separar. falou, né? Exatamente. É aqui dentro que eu vou separar. Então, isso fica livre para a empresa, né? O produto ele tem que simplesmente direcionar, mas ele não tem que ditar e mudar a regra como a empresa trabalha, né? Então, é aqui dentro que ela vai fazer isso, definindo organização e workspace. Simples assim. Show. Depois E que a parte definiu. de ambiente também, você vai falar um pouquinho disso? Ah, legal, vou falar de ambiente. Então, uma vez que você definiu os domínios, qual que é o próximo passo? Colocar pessoas dentro, né, definir as suas equipes, quem vai estar dentro de cada equipe, que está separada por domínio, por exemplo. É, Você vai definir quais são os ambientes que fazem parte da sua pilha de ambientes, ambiente de desenvolvimento, homologação, sandbox, produção. Então, quantos ambientes você tiver, você vai taguear eles aqui. Se você olhar para a configuração de um ambiente, é muito simples, é nome e descrição, né? Depois disso, você vem configurar os seus gateways. Outra característica de uma solução que ela te dá liberdade, a nova geração de API Design Manager, qual que é uma das fortes características, né? Principalmente do Du? Ele é multi-gateway.
Então, eu não estou te prendendo, te obrigando a trabalhar em cima de um gateway específico. Aqui você tem opções, então você pode escolher entre diferentes sabores de gateway. Você pode escolher o gateway da própria solução, você pode escolher gateways de mercado, muito conhecidos no mercado, né? Por exemplo, você pode usar gateway AWS, se você trabalha na AWS, você pode trabalhar com AppSix, né? Com outros gateways de mercado, e você está livre para fazer deploy e gerenciar. Outro ponto, o que é gerenciamento de gateway? Não é o gerenciamento passivo, onde eu só enxergo as APIs que estão naquele gateway e mostro no catálogo. O Duo, ele faz o gerenciamento bidirecional. Então, você faz o design aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês. No momento que você tem o seu design da API, a sua spec pronta, né? Você vai fazer o deploy nesse gateway, sem precisar interagir diretamente com ele. Essa é uma das grandes vantagens. E tem muita empresa também que tem aquela arquitetura onde você coloca o gateway externo, o gateway interno, e aí, assim, com isso você também consegue organizar aqui quantos gateways você tiver, de tipos de soluções que você tiver, você consegue administrar nesse console. Perfeito, exatamente. Isso é muito importante, né? Como a gente chama isso de arquitetura híbrida, né? Então, o produto ele está pronto para trabalhar no modelo que a empresa trabalha. Novamente, o produto não está chegando ditando regras, né? A gente conhece muito bem esse cenário onde a empresa contrata um produto e ela tem que mudar os seus processos para se adequar à forma como o produto trabalha, né? O Duo ele é muito flexível nesse sentido. Ele vem para ser o habilitador e não ele não vai ditar regras, né, em cima dos processos da empresa. Então, por exemplo, ela pode optar por ter o manager dentro do seu on-premise, né, da sua arquitetura ali, e gateways, né, separados estrategicamente em diferentes regiões, em diferentes clouds. Então, você vai ter N gateways ali, vai poder fazer esse deploy e gerenciar essas APIs distribuídas em vários gateways de forma totalmente adequada ali ao cenário da empresa. Outro ponto, Gustavo, é o gerenciamento de certificados, que é muito importante, né? A gente sabe que isso é um problema recorrente. Parece, né, para quem é da área aqui técnico, sabe o quanto que é problemático você ter certificados cadastrados lá em vários ambientes, esses certificados expiram, por exemplo, e você só vai saber do problema quando expirar, e aí para de funcionar, né? E aí aquilo gera um problema. Então, no Duo aqui também você consegue fazer facilmente a gestão desses certificados, né? Certificados de CA e certificados comuns, né? Aqui você simplesmente tem a opção de criar um certificado e um certificado de CA, né? São formulários diferentes, mas muito simples, de uma forma muito tranquila, você cadastra. Feito esse processo, você tem o seu ambiente pronto. É isso que uma solução tem que trazer, né? Na prática, pegar aquilo que a gente falou de governança e trazer para a prática. Através de poucos passos, você prepara o ambiente e aí você está pronto para iniciar o ciclo de vida de criação das APIs. Eu ia te Né? perguntar sobre isso, essa questão do ciclo de vida, como é que é deploy, como é que é versionamento também, como é que a Tá, gente vamos lida lá. com isso aí? Ciclo de vida. Vou pegar uma API aqui de exemplo, né? Um exemplo aqui no caso de uma tel, com fluxo de recarga, né? Então, eu tenho já um fluxo, né? Um back-end pronto que vai fazer o processo de recarga, e aqui eu estou criando a exposição de uma API que vai ficar na borda, por exemplo, uma API de borda, né? Então, quando eu estou na minha página, eu dou um new API, ele vai cair nessa telinha onde você vai definir aqui o seu OpenAPI spec, né? O seu Swagger, ele vai te dar uma visão renderizada do que você está construindo desse lado aqui. Então, qualquer desenvolvedor conhece isso aqui, né, que é um OpenAPI, e aqui você vai fazer o design, o contrato da sua API ali, o que que ela recebe, o que que ela retorna. Você pode fazer degustação, né, configurar aqui dentro os ambientes onde ele vai poder degustar aquela API e já entender o funcionamento, fazer tryout, né? Feito isso, essa questão do histórico, né, de versionamento que você falou, é muito importante, né, no momento que você está fazendo o design das suas APIs, em tempo de desenvolvimento, você vai fazendo melhorias e você tem uma governança, uma política de governança que vai falar o seguinte: olha, a API dentro de um determinado ambiente, eu não uso autenticação, por exemplo, dentro do ambiente de desenvolvimento ali. Quando eu passo para homologação, eu vou usar um tipo de autenticação e dependendo do domínio, se eu tiver em produção, eu vou usar JWT, vou usar OAuth, entendo. Então, isso é política de governança que você vai aplicar isso de forma prática aqui. Como que eu faço isso, né? Então, versionamento, por exemplo, estou salvando a API, ó. Ele me dá a opção de salvar ou versionar a API.
né? Se forem alterações pequenas, isso é muito interessante aqui, o produto ele te traz até uma dica de como você trabalhar com versionamento, né? Quando você versiona Major, quando você faz uma release, né? Para alterações pequenas, isso é importante, você entender isso, né? O histórico de versionamento, ele te mostra aqui, por exemplo, qual versão de especificação está deployada, né? Então, você também vai deployar versões específicas em gateways específicos dentro do ambiente. Na configuração de gateway aqui, né? Você escolhe o gateway que você está fazendo a configuração e tem 3 pilares aqui, vamos dizer, né? Você vai fazer configuração de endpoint, né? Então, quem é o back-end daquela API? No momento que o aplicativo chamou a API, ela vai fazer o que é papel dela fazer e quem que ela vai chamar? É aqui que você define isso, colocando simplesmente uma URL e definindo se ele vai fazer controle de verificação de certificado ou não. E outras configurações avançadas, como timeout de escrita e leitura, a quantidade de retentativa, se der erro lá no back-end. Então, de forma muito simples, você define as suas políticas, que faz parte de política de governança. Uma vez feito isso, você vai definir para cada rota quais são as configurações. Então, voltando para aquele ponto do desenho que você mostrou, de taxonomia, né? O que é aquilo, né? Aquele nome feio. Simplesmente você taguear as suas APIs com palavras que fazem parte daquele domínio, né? Então, você vai trazer uma facilidade muito grande tagueando essas APIs para que a busca, né, o discovery dessa API seja facilitado. E em termos de segurança, né, que também faz parte da governança que foi definida, entendo que a governança ela é o processo, ela é a receita do bolo. Aqui no produto é a prática, é aqui que você vai aplicar. E isso não tem que ser algo difícil, por isso que a gente chama de habilitador, né? Então você vai aqui adicionar plugin, por exemplo, beleza, tem uma política de governança que diz que no ambiente de homologação eu vou usar Basic Authentication. Eu venho aqui, escolho o ambiente, falo que é Basic Authentication, escolho se eu vou fazer um hide credential anonymous e adiciono. E pronto, né? Uma vez que eu cliquei em adicionar, ele vai adicionar aqui a política dentro da minha API. Feito isso, eu vou para a implantação. Você me perguntou como é que é o deploy. Ele também tem que ser otimizado, né? Então, eu tenho aqui as versões, né, das o meu histórico, né, de releases e versionamentos major, né? E eu vou fazer, por exemplo, uma atualização no ambiente. Quando eu clico em atualizar, eu vou falar assim, vou mandar para lá a versão 1.2. E aí eu faço a implantação, ele faz a substituição dessa 101 pela 102 naquele gateway específico, tá? Publicação, que é uma das coisas que acho que é o ponto mais importante quando a gente fala de APIs como produtos, é expor. Eu preciso expor essa APIs para o mundo externo, né? E eu não preciso ter uma equipe para criar um site ou ficar mandando PDFs. Isso no universo de APIs produtizadas não existe. A gente precisa ter uma forma muito simples de criar uma vitrine para essas APIs, que a gente chama de Dev Portal, carinhosamente. E lá nesse Dev Portal é onde eu vou expor a documentação dessa API para que o desenvolvedor do aplicativo consulte, né, entre na ferramenta, entenda o que aquela API faz e já comece a usar. Então, isso é uma das coisas que, lá atrás, naquele mandato Amazon, né, uma dos insights que o Bezos teve, que ele falou assim, pessoal, quando a gente tem uma arquitetura, né, uma infraestrutura de APIs, e portais com documentações de APIs, você permite que a empresa acelere o desenvolvimento e cresça e gere novas linhas de negócio sem precisar de tantas reuniões. Eu acho que esse é a maior vantagem quando a gente fala de um dev portal, de colaboração sem precisar fazer reunião, né? Se eu quiser atualizar, né? Self-service. Se eu quiser fazer atualização aqui de um portal, por exemplo, eu simplesmente, da mesma forma como eu faço o deploy, eu posso substituir versões de API que já estão deployadas no portal. Então, eu tenho a versão de API no Gateway, e da mesma forma eu tenho que ter a possibilidade de definir um versionamento para aquele portal, né? Então, aqui, por exemplo, vou jogar, estou querendo atualizar uma versão que está no portal. O produto ele tem que te mostrar, é isso aqui que você tem lá no seu portal exposto, e você está substituindo por essa, né? Por exemplo. E aí você vai lá, termina o processo de publicação, e isso está já disponível lá. Por fim,
você também tem que pensar na aposentadoria. Um dia aquela API pode morrer, porque você gerou uma versão nova, versão 2 daquela API, e a versão anterior também tem uma política de governança, né, que pode ditar, por exemplo, que a versão anterior vai durar 6 meses. E as aplicações clientes, né, que chamam aquela API, eles têm que se programarem para fazer o upgrade para a versão nova. Então, tudo isso ajuda a reduzir o TCO. Né? A gente acha, muitas vezes, é difícil as empresas terem essa resposta, né? Poxa, estou com o meu custo de infraestrutura lá em cima, como é que eu reduzo isso? Tem tudo a ver com governança, tem tudo a ver com a escolha da linguagem que você falou, né? Beleza, esse é o ciclo de vida das APIs. E por fim, pessoal, quando eu falei dos portais, uma solução, né, uma boa solução de API Management, ela tem que te permitir criar N portais para suas APIs. Portal interno, portal para parceiros, portal para um público que vai entrar ali, desenvolvedores autônomos, se você estiver monetizando APIs, por exemplo. Então, outras empresas que vão simplesmente no self-service ali, vão entrar, vão olhar como que aquela API funciona, né? E o portal desenvolvedor, ele é basicamente isso aqui, né? Tipo, você vai entrar no produto e ele vai te mostrar aqui, por exemplo, essa é a cara de um portal, então ele é 100% customizável, né? Você pode mudar o logo, mudar a imagem que vai vir nessa área branca, mudar esse texto, o título, né? E você tem que Essa é a ter vitrine, condições, né? Essa é a é a vitrine que você vitrine das comentou. APIs. Então, é aí que as empresas vão acessar para conseguir ter as informações e consumir o seu produto, que é uma API. Perfeito, é isso aí. E aí você tem aqui a vitrine, de fato, né? Quando o desenvolvedor entra, é isso que ele vai ver. E você vai definir documentação, a própria spec, tá vendo? Aqui ele já está vendo a documentação da API, o seu contrato, vai poder fazer degustação, né, dessa API aqui dentro, vai poder criar as suas políticas de criação de apps e credenciais, né? Então, ele mesmo, você pode definir uma política que o desenvolvedor entre e ele mesmo cria a sua API key e ela é automaticamente autorizada. Isso é uma política que você pode definir, tá? Então, tudo isso Vai é dando algo mais muito ou menos importante. liberdade para quem está consumindo a tua API. Perfeito. Deixa eu acessar aqui, que ele... Voltando aqui, por fim, né, a gente não é o foco do nosso webinar aqui, que a gente está falando de produtização de API, mas dentro de um produto de API, falando de arquitetura e separação de responsabilidades para evitar aquela arquitetura lasanha que você falou, você também tem que ter a possibilidade de criar seus fluxos, que aqui são seus serviços, e onde você vai criar, por exemplo, os seus BFFs, né? Para atender front-ends específicos. Então, você fala para o app, para o mesmo domínio, né? Eu vou responder de uma forma para o site, com determinados dados, e para o aplicativo eu vou responder de outra forma. Então, o produto ele também tem essa camada de integração, onde você vai construir o seu pipe. Então, você fala, ó, ele trabalha com o conceito de drag and drop. Então, você tem aqui suas triggers, como que você vai começar o fluxo, os seus componentes técnicos, os seus componentes lógicos, né? Então, você vai construir a sua lógica aqui dentro, né? E aqui você vai definir, né? Como ele é o início do fluxo, ele vai atender nessa URI, vai ter um timeout de 30 mil milissegundos, né? Depois você vai ter, por exemplo, aqui uma consulta numa outra aplicação, então você vai fazer um GET nesse endereço, com esse header, tá? Então, tudo isso que você faria via programação, você tem um habilitador que vai acelerar o seu desenvolvimento, e no final, quando você termina esse fluxo e você builda, o que ele vai gerar para você é um código Golang nativo, por exemplo, para você deployar no seu cluster, né? Ele mesmo aqui, se você olhar para o processo, você vai definir documentação do seu serviço, aqui com Markdown, por exemplo, aqui, claro, você vai falar com uma linguagem mais de negócio, vai fazer a implantação, da mesma forma que você faz lá na camada de API, a publicação dentro de um dev portal, porque um serviço ele também não deixa de ser uma API interna, né? E a configuração, que é da mesma forma como uma API ela se aposenta, um serviço também pode se aposentar. Então, isso é o que eu queria mostrar aqui em termos de solução que habilita todo esse processo de produtização, tá? E Acho que a voltando, eu gente vou voltar falou lá para o... bastante aí, né? Vou Cobrimos voltar lá. o espectro aí.
Não entendi. Cobrimos aí um bom espectro aí da solução, né? Sim, com certeza. Voltando aqui para a solução, do que a gente está falando, né? Que dentro desse processo de produtização, que envolve, né, um universo de assuntos e preocupações, a forma de você colocar isso na prática é por meio de soluções que são habilitadoras desse processo de produtização. Então, do que eu estou falando? De você ter uma solução que viabiliza todo esse ciclo de vida num só lugar, né? Então, você tem ali construção das suas APIs, né, onde você vai fazer, por exemplo, o design das suas APIs, a camada de integração, criar os seus fluxos, disponibilizá-los dentro de um developer portal e toda a parte de observabilidade que não deixa de ser extremamente importante. Você precisa entender o que aconteceu desde a chamada da sua API até o final, né? Quando ele vai bater no fluxo, vai executar os steps, chamar os backends. Então, você tem que ter ferramentas, né, que vão te viabilizar isso. Tem até a parte de relatórios, né, todos esses gráficos embedded na ferramenta. E aí, a partir desse momento Observabilidade. aqui, observabilidade, onde a gente vai mostrar os gráficos, né? Deixa eu voltar para lá, mostrar aqui rapidamente. Aqui você tem, por exemplo, os seus dashboards, né? Aqui você tem dashboards embedded na ferramenta, então você tem visualizações por chamadas de HTTP status, você vai ter latência, né? Quanto que está demorando para executar uma API dentro de cada chamada de back-end ali por rota, né? Os relatórios que todo mundo que é de operação aí já conhece, chamada por consumidor por API, logs, geolocalização, né? Da onde que estão chamando as minhas APIs, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter uma visão aqui da onde que está vindo essas chamadas. Isso pode ser interessante para você gerar insights e casar até, né? Aí entra num outro assunto, que é você usar IA, usar técnicas de machine learning para você trabalhar em cima dos dados de tráfego da sua API, né? E gerar insights com base em todos esses dados que são gerados nos logs, né? Personalização de oferta. Exatamente. Churn, uma série de coisas que, que ela pode viabilizar ali para você. Pessoal, acho que a gente já passou aqui 10 minutos do nosso tempo, né? Eu gostaria mais uma vez aí de agradecer a presença de todos vocês, tá? E sintam-se à vontade para mandar sugestões de próximos tópicos que vocês queiram saber um pouco mais aí. E acesse o site do Ponto.io. Gustavão, muito obrigado aí também pela parceria de sempre, Obrigado, Bruno. Obrigado a tá? todos aí que assistiram a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui, tá? Até a próxima. Grande abraço. Valeu.